você decide jejuar. E, de repente, tudo começa a dar errado. Por quê? Logo nos primeiros dias, uma enxurrada de sentimentos e situações inesperadas parece cair sobre você. A dor de cabeça que não tinha, aparece. A paciência que era firme, evapora. O cansaço, a irritação, o sono desregulado, as brigas que surgem do nada. É como se o simples ato de negar um prato colocasse o mundo espiritual inteiro em movimento. Mas será que é só físico? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Se você já tentou fazer um jejum bíblico e sentiu esse peso nos primeiros dias, você não está sozinho. Muita gente começa cheia de fé, cheia de propósito, mas desanima quando o corpo começa a reclamar e a mente parece querer sabotar tudo. É como se uma batalha invisível se instalasse ali, justamente no momento em que você decidiu se aproximar mais de Deus. Já passou por isso? É exatamente nesse início que muitos desistem. E não porque são fracos, mas porque ninguém avisou o quanto esse momento é estratégico. O jejum cristão não é apenas parar de comer, é um confronto direto com tudo aquilo que ainda tem domínio sobre você, seus desejos, suas dependências, seus pensamentos ocultos. E quando você escolhe dizer não ao corpo, o espírito começa a reagir, mas não sem resistência. A verdade é que os primeiros dias de um jejum espiritual revelam o quanto ainda estamos presos ao natural. Aquilo que parecia controlado começa a emergir. Ansiedade, fome emocional, distrações sem sentido, lembranças que machucam. Parece que tudo piora. Mas e se esse piorar for justamente o início da limpeza? E se esse desconforto for a prova de que algo poderoso está sendo quebrado dentro de você? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Existe uma razão para os primeiros dias do jejum serem tão pesados e não tem nada a ver com falta de fé ou fraqueza espiritual. Pelo contrário, é nesse peso que se esconde a preparação para algo que muita gente não está disposta a atravessar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, tentando se manter firme, mesmo sem entender por que tudo parece desabar. Mas e se esse caos for só a superfície e por baixo dele Deus estiver iniciando uma transformação profunda? E se o desconforto for o sinal de que o céu já começou a se mover? A seguir, você vai entender o que realmente acontece no mundo espiritual. Nos primeiros dias do jejum, e porque o inimigo faz de tudo para que você desista logo no começo. É nesse ponto que muitos se sentem confusos, sozinhos e até envergonhados por não entenderem o que está acontecendo dentro deles. Mas a verdade é que esse peso, essa sensação de colapso nos primeiros dias do jejum é justamente um reflexo da guerra espiritual que se inicia quando você escolhe se desconectar do mundo para se conectar com o céu. Não é fácil, e ninguém deveria passar por isso em silêncio. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Talvez você já tenha vivido algo parecido e nem soube dar nome. Compartilhar. Sua experiência pode ser a resposta que alguém aí do outro lado está precisando ler hoje. Às vezes, um comentário simples pode ser uma confirmação divina para alguém que está prestes a desistir. E se essa mensagem está falando com você, já deixa seu like. Isso não é só sobre número, é sobre fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também estão travando batalhas silenciosas enquanto jejuam. O algoritmo pode até ser técnico, mas o impacto é espiritual. E se você sente que precisa continuar recebendo esse tipo de palavra, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre jejum, propósito, batalha espiritual e tudo o que fortalece o espírito na caminhada com Deus. A sua presença aqui faz diferença. A sua participação é o que faz esse canal crescer e alcançar mais vidas com essa mensagem. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te mostrar que esse desconforto inicial pode ser, na verdade, o início do romper que você tanto orou. É curioso como, nos primeiros dias do jejum, o corpo reage como se estivesse sendo agredido.
A fome aperta antes. Da hora, o estômago ronca alto, a mente começa a buscar desculpas e o humor oscila sem aviso. Não é apenas falta de comida, é como se algo dentro de nós estivesse resistindo à ideia de perder o controle. E, de certa forma, está mesmo. Jejum bíblico confronta o sistema que aprendemos a obedecer desde sempre, o sistema da carne. A carne quer conforto, quer rotina, quer recompensa imediata. Quando você decide jejuar, você quebra esse ciclo. Você diz não para o automático e isso incomoda profundamente. Existe um tipo de sofrimento nos primeiros dias que não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Algumas pessoas se sentem tristes sem motivo, outras ficam irritadas, impacientes, até mesmo angustiadas. Velhas dores reaparecem, lembranças esquecidas voltam à tona e você começa a se perguntar: por que estou me sentindo assim? O que está acontecendo é simples e profundo ao mesmo tempo. O espírito está sendo acordado e a alma, que estava confortável, começa a se agitar. O corpo grita, sim, mas não é só o corpo. É tudo aquilo que estava acomodado em você, sendo forçado a se mexer. E quando a luz do Espírito Santo começa a iluminar os cômodos escuros da alma, o desconforto é inevitável. É como uma faxina que começa com poeira no ar, móveis fora do lugar, sensação de bagunça, mas que precede algo limpo, leve e novo. Essa etapa inicial do jejum é como um choque de realidades. Você começa a perceber que muitas das suas forças vinham de fontes erradas: café, açúcar, distrações, gratificações rápidas. A privação revela as dependências e, mais do que isso, revela a fragilidade da nossa vontade quando o corpo quer algo. Isso não é fraqueza espiritual, isso é consciência. E consciência é o primeiro passo da transformação. É nesse ponto que a jornada do jejum começa a fazer sentido de verdade. Você não está apenas deixando de comer, está rompendo com estruturas internas que te mantinham preso. Está dizendo basta para vozes que te dominavam sem você perceber. Está desinstalando hábitos, padrões e pensamentos que sempre pareceram naturais, mas que, à luz da verdade, estavam te enfraquecendo por dentro. A batalha entre carne e espírito é real e ela é mais intensa quando você decide se posicionar. O início do jejum revela o quanto você estava distante da sua essência espiritual. E isso pode doer, mas é uma dor que purifica, não que destrói. É a dor de tirar uma ferida escondida e começar a tratá-la com luz, presença e verdade. Muita gente desiste nessa fase porque não entende que o desconforto é sinal de progresso. O desconforto é a prova de que você saiu do ponto morto. É nesse momento que o espírito começa a cavar mais fundo. Ele te afasta do ruído externo para revelar o que estava calado dentro de você. E quanto mais você resiste ao impulso de parar, mais você percebe que há algo maior acontecendo. Algo que não se vê, mas se sente com profundidade. Existe um bastidor espiritual se movendo. Enquanto você luta com o sono, com a ansiedade, com a vontade de comer ou de fugir da disciplina, existe uma força sendo gerada dentro de você. Uma força que não vem da comida nem da mente, vem do céu. A resistência que você sente nos primeiros dias é proporcional ao impacto espiritual que esse jejum está causando. Isso não é teoria, é realidade espiritual em ação. Você começa a perceber que essa fome que parece tão forte não é de pão, é sede de sentido, fome de presença, desejo por algo que preencha mais do que qualquer refeição. E aos poucos, entre um momento e outro de fraqueza, você sente: tem algo novo nascendo. Ainda está frágil, ainda está encoberto, mas já pulsa dentro de você. Como uma brasa acesa em meio ao caos, esperando ser alimentada com fé, entrega e silêncio. Agora eu quero tocar num ponto ainda mais profundo: o que acontece no mundo. Invisível quando você decide continuar mesmo diante de tanta resistência. Comenta aí. Tô nessa jornada também. E me conta como tem sido os seus primeiros dias de jejum.
tem algo que pouca gente fala sobre o jejum: o quanto ele incomoda o mundo invisível, não apenas por aquilo que você deixa de fazer no natural, mas pelo que você ativa no espiritual. Os primeiros dias são mais do que um período de adaptação física, são um território de guerra. Mas não é uma guerra visível, com barulho, gritos ou ameaças óbvias. É uma guerra silenciosa, estratégica, que atua nos bastidores da mente, das emoções e das circunstâncias ao seu redor. Quando você decide se consagrar, existe um movimento contrário que tenta te desestabilizar. Distrações que não apareciam antes começam a surgir. Gente que nunca te mandava mensagem reaparece do nada. Problemas antigos voltam à tona. Situações inesperadas roubam sua energia emocional. E tudo isso parece vir com um único propósito: quebrar o foco, desviar sua atenção, te fazer duvidar da decisão que tomou. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. O inimigo não se importa quando você vive no automático, alimentando corpo e mente, mas ignorando o espírito. Mas no momento em que você rompe esse ciclo e escolhe o jejum como ferramenta de intimidade com Deus, algo no reino das trevas se agita. É como se você estivesse invadindo um território que antes estava adormecido dentro de você. E esse território não se entrega sem resistência. Muitos dos sentimentos que surgem nos primeiros dias, insegurança, tristeza, cansaço, extremo, desânimo profundo, não são apenas reações humanas. Eles fazem parte de uma estratégia invisível para te convencer de que nada está acontecendo, de que não vale a pena, de que você está perdendo tempo. E é justamente aí que mora a verdade oculta. O incômodo que você sente é uma evidência do impacto que está gerando. A batalha é real porque o avanço é real. Não é sobre força física, é sobre presença espiritual. Enquanto você lida com os sintomas naturais, fome, irritação, sono, há uma profundidade muito maior sendo tocada. É como se, ao abrir mão do que te alimentava por fora, você abrisse caminho para uma nutrição por dentro. Mas esse caminho não é tranquilo. É estreito, apertado e atravessado por vozes que tentam te parar. É nesse ambiente que decisões precisam ser reafirmadas, porque o inimigo não pode cancelar sua escolha, mas pode tentar te fazer desistir dela. E ele sabe exatamente onde atacar. Nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua memória, nos seus pensamentos repetitivos. Ele vai usar cada brecha que encontrar para minar sua fé. E se você não estiver atento, começa a acreditar que esses sentimentos são seus, quando na verdade são tentativas de invasão espiritual. Por isso, entender que o jejum é uma batalha é fundamental. Ele não começa no estômago, começa na mente. No momento em que você decide fazer esse voto com Deus, sua mentalidade entra em processo de transição. Aquilo que antes te dominava começa a ser questionado, e tudo que era normal demais, confortável demais, começa a perder o sentido. Isso gera confusão? Sim, mas também gera clareza, porque à medida que o ruído aumenta, você começa a discernir o que vem de Deus e o que não vem. A jornada do jejum não é linear. Existem altos e baixos, dias em que você se sente cheio da presença e outros em que tudo parece vazio. Mas até o vazio carrega propósito. Às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. É na ausência de estímulos externos que você ouve pela primeira vez o que realmente está gritando dentro de você. E talvez seja isso que mais incomoda o inimigo. Você parando para ouvir o que o céu está dizendo. Não subestime os ataques, mas também não os superestime. Lembre-se, o que você enfrenta não é maior do que aquele que te chamou para essa consagração. E a intensidade da batalha só confirma a importância do que está por vir. Cada pensamento de desistência, cada distração inesperada, cada sentimento de insuficiência. Tudo isso aponta para o fato de que você está no caminho certo. Um caminho estreito, mas cheio de sentido. Agora eu quero abrir espaço para você refletir com sinceridade. O que tem tentado te tirar do foco? Quais foram as armas invisíveis que surgiram nos seus primeiros dias de jejum? Escreve aí,
Isso faz sentido para mim. Se você percebeu que há algo maior por trás desse peso que você tem carregado. Agora, vamos mergulhar mais fundo nessa guerra silenciosa e entender por que ela revela tanto sobre quem você é e sobre o que Deus quer fazer em você. E então chega aquele momento estranho, quase desconfortável, em que você percebe que o jejum está te mostrando coisas que você nem sabia que ainda carregava. Você começa esse processo achando que está apenas se aproximando de Deus, buscando clareza, respostas, direção. Mas, no meio do caminho, ele começa a virar espelhos para dentro. Coisas que estavam adormecidas, escondidas, sufocadas sob a correria do dia a dia, começam a emergir. Mágoas antigas que você dizia já ter superado, orgulhos silenciosos que estavam camuflados de autoconfiança, sentimentos abafados que você evitava sentir. Tudo começa a ganhar forma, voz, peso. E não é algo fácil de encarar, porque até então era mais simples apontar para fora. A culpa era das circunstâncias, das pessoas, do cansaço, do mundo injusto, mas o jejum vai direto na raiz. Ele não alivia, ele não mascara, ele mostra. Mostra quem você é quando os filtros caem, quando o alimento falta, quando os prazeres rápidos são retirados, e nesse lugar de vulnerabilidade, Deus começa a limpar. Não com pressa, não com acusação, mas com precisão. O Espírito Santo não está interessado em aparências. Ele não quer a fachada espiritual que diz "tá tudo bem", enquanto por dentro ainda existem lixos emocionais empilhados, dores mal resolvidas, decisões mal digeridas. O jejum é essa chave que abre as portas internas e convida Deus a fazer faxina. E como toda faxina profunda, não começa bonito. Começa com poeira, com bagunça, com armários sendo esvaziados. Mas é nesse caos que começa a transformação de verdade. É como se, nos primeiros dias, Deus tocasse nas feridas que você tentou esquecer. Não para te machucar, mas para curar do jeito certo. Porque tem dor que você apenas empurrou, mas nunca tratou. Tem sentimentos que você ignorou, mas nunca entregou. E ele, com todo amor e firmeza, coloca tudo à mostra e diz: você quer mesmo ser liberto disso? Ou só aprendeu a conviver com essa prisão? A verdade é que muitos não resistem a esse ponto, porque olhar para dentro dói mais do que enfrentar o mundo lá fora. É mais fácil jejuar esperando que Deus mude as situações ao redor do que permitir que Ele mude você por dentro. Mas o verdadeiro jejum, o que transforma, o que limpa a alma, é aquele que remove as máscaras e trabalha o coração. Você começa a perceber que sua irritação com os outros não era só sobre eles, era sobre algo mal resolvido dentro de você. Que sua frieza espiritual não era falta de fé, mas excesso de distração emocional. Que seu orgulho disfarçado de segurança era, na verdade, medo de se sentir pequeno. E tudo isso vai sendo revelado não com condenação, mas com clareza. Porque Deus não revela para te envergonhar, Ele revela para te libertar. É impressionante. Como quando você para de alimentar o corpo, o espírito começa a falar mais alto. E ele grita por cura, por verdade, por libertação, por identidade. Você deixa de apenas sobreviver espiritualmente e começa finalmente a viver de dentro para fora. E isso muda tudo. Muda a sua forma de orar, de sentir, de perceber a presença de Deus. Muda a sua mentalidade e, aos poucos, muda a sua história. O jejum te coloca cara a cara com o que precisa sair para que algo novo entre. E, às vezes, o que precisa sair não é visível. É uma amargura escondida atrás de um sorriso. Um trauma guardado num canto escuro da alma. Uma culpa que você carrega há anos como se fosse um castigo divino. Só que não é castigo, é peso, e Deus quer tirar. Mas só tira o que você reconhece. Só cura o que você entrega. Só transforma o que você permite que venha à tona. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa realidade espiritual. Porque quando essa limpeza começa, algo poderoso também começa a nascer dentro de você. E talvez você ainda nem tenha percebido. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim, se você sentiu que essa parte te tocou de verdade.
É curioso como, nos primeiros dias de jejum, tudo parece intensificado. As emoções ficam à flor da pele, o corpo grita por conforto, a mente inventa desculpas. E mesmo que do lado de fora nada tenha mudado, por dentro parece que um terremoto foi iniciado. Só que esse abalo não é destruição, é movimento, é ruptura. O que você está enfrentando não é só desconforto, é sinal de rompimento. Tem algo antigo sendo desfeito. Camadas grossas que te afastavam de Deus estão começando a ceder. E talvez por isso doa tanto. Porque essas camadas não foram formadas de uma hora para outra. Elas são fruto de anos de hábitos, feridas, defesas, repetições automáticas. E agora, no silêncio do jejum, com os estímulos lá fora silenciados, Deus começa a quebrar essas estruturas. Às vezes você nem sabe explicar o que está sentindo, mas sabe que está sendo mexido por dentro. Pensamentos antigos voltam à tona, memórias desconfortáveis reaparecem, desejos desordenados tentam dominar sua mente, e o impulso natural é fugir, escapar dessa dor. Mas é aí que o processo começa a gerar frutos. Resistir não é ignorar o que está acontecendo. Resistir é enfrentar, é olhar de frente para o caos interno e continuar firme, é entender que cada sensação desconfortável, cada pensamento confuso, cada vontade de desistir está sendo tratada. Não com rejeição, mas com luz, porque Deus não ignora a sua dor. Ele entra nela para restaurar. E quando você escolhe permanecer, mesmo sem entender, você está dizendo: eu confio no que está sendo feito, mesmo que ainda não veja os resultados. Esse tipo de fé silenciosa tem um impacto muito maior do que parece. É fácil confiar quando tudo flui, quando o céu parece aberto, quando as emoções estão alinhadas. Mas confiar quando tudo dentro de você grita por alívio, isso tem peso no mundo espiritual. Isso quebra resistências que você nem sabia que tinha. E essas rupturas internas têm o poder de mudar tudo: a sua mentalidade, sua forma de orar, sua maneira de enxergar a vida, sua sensibilidade à voz de Deus. É nesse ponto do jejum que algo começa a nascer. Não de forma explosiva, mas como uma semente que rompe a terra por baixo. Você ainda não vê, mas já sente. Uma leveza começa a disputar espaço com a dor. Uma nova lucidez invade seus pensamentos. E por mais que a luta continue, ela começa a ter sentido. Você entende que não está apenas se privando de comida, está limpando o terreno para uma construção divina. E essa construção passa por etapas. Primeiro, a desconstrução. Depois, a revelação. E por fim, a reconstrução. O desconforto é a prova de que você saiu da superfície, porque enquanto tudo está tranquilo demais, talvez você ainda esteja longe da profundidade onde Deus quer operar. Mas quando tudo começa a incomodar, quando o dia parece longo demais e os sentimentos ficam à flor da pele, é sinal de que você está cavando mais fundo. Romper camadas é um processo, e cada camada vencida traz mais liberdade. Uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado antes, porque estava soterrada sob anos de condicionamento espiritual. Mas agora, com cada decisão de continuar, você está empurrando essas barreiras para longe, está abrindo espaço para que o Espírito Santo respire dentro de você com mais liberdade, mais leveza, mais verdade. E essa verdade é transformadora, porque ela revela o quanto você não precisa mais viver dominado pelo que sente ou pelo que pensa. Ela mostra que existe um outro nível de vida, um que só se acessa quando se decide permanecer mesmo nos dias mais difíceis. Não é sobre força, é sobre entrega, sobre não negociar sua busca por presença, sobre continuar mesmo quando nada muda por fora, porque algo já está mudando por dentro. Agora, o que está nascendo dentro de você precisa ser nutrido. E isso só acontece quando você aceita o processo como ele é, desconfortável, profundo, revelador e totalmente necessário, porque é nessa tensão interna que você começa a entender que resistir não é sobreviver ao jejum, é vencer o que te impedia de viver plenamente com Deus. Escreve aí nos comentários:
tô nessa jornada também, se você entende o que está sendo rompido em você. E então, quando esse espaço interior começa a ser aberto, algo ainda mais profundo começa a emergir. E é sobre isso que eu quero continuar agora. Depois da luta, vem um silêncio diferente. Não é o mesmo silêncio do começo, aquele cheio de dúvidas e incômodos. É um silêncio que parece respirar com você. Um tipo de paz que não vem de fora, mas que se instala devagar por dentro. E por mais que o mundo ao redor continue barulhento, tem algo em você que sossegou. Essa é a leveza que vem depois da guerra. Não porque tudo está resolvido, mas porque você foi transformado no processo. É estranho como o mesmo jejum que parecia pesado demais no início, agora começa a parecer leve. Não porque ficou fácil, mas porque sua estrutura interna mudou. Sua mente desacelerou, seu espírito se alargou, seu coração se limpou. Aquele ruído constante, aquela inquietação emocional que te empurrava para impulsos e distrações. De repente, perde força. Você começa a perceber que não precisa mais correr para o alimento quando está ansioso, nem buscar distração quando está entediado, nem preencher o vazio com coisas que não satisfazem. Porque algo mais profundo está preenchendo o espaço agora. Esse algo é presença. Presença de Deus. Não como conceito ou teoria, mas como realidade experimentada. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Você olha para trás e entende por que os primeiros dias foram tão difíceis. Por que parecia que tudo estava contra você. É porque algo grande estava, de fato, sendo gestado. E agora, com as camadas internas rompidas, com as resistências tratadas, com os ruídos silenciados, você finalmente sente o que estava do outro lado da dor. Clareza, clareza sobre si. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que é presença de Deus de verdade. Não apenas um sentimento, mas um lugar de refúgio dentro de você. E essa clareza muda tudo. Ela redefine sua mentalidade. Te mostra que muitas das suas lutas não eram com o diabo, nem com pessoas, nem com situações externas. Eram com você mesmo, com a parte de você que ainda não tinha sido rendida. E quando essa parte se rende, algo se alinha. A alma encontra repouso. E nesse repouso, Deus começa a falar de forma mais nítida. Palavras simples ganham peso. Versículos conhecidos ardem como se fossem lidos pela primeira vez. Pequenos detalhes do dia se tornam mensagens divinas, porque o espírito está atento e o coração está pronto. Isso é o que acontece com quem resiste até o fim. Passa a enxergar com os olhos de dentro. Não depende mais de estímulo. Não precisa mais de sinais externos para saber que Deus está presente. Sabe? Sente. E isso basta. É nesse ponto que você entende que o jejum nunca foi sobre sofrimento. Foi sobre acesso. Acesso a uma dimensão espiritual que você já tinha, mas não usava. Acesso a uma força que estava em você, mas que era abafada pelas distrações. Acesso a uma intimidade com Deus que vai além das palavras. É relacionamento, é troca, é comunhão, é vida verdadeira. E essa vida não termina quando o jejum acaba. Pelo contrário, o que nasce durante o jejum é o que sustenta os próximos passos. É como se Deus tivesse cavado um poço dentro de você. E agora, mesmo depois que o período de consagração termina, a fonte continua jorrando. Você aprendeu a buscar na fonte certa, e isso te dá vantagem espiritual, te dá profundidade, te dá estabilidade em meio ao caos. Esse é o ponto que muita gente nunca chega porque desiste no início, porque confunde o peso com falta de direção. Mas agora você entende. O peso era o parto, a luta era o processo. E a leveza é o sinal de que você passou, que você atravessou, que Deus encontrou espaço real dentro de você para fazer morada. E isso não tem preço, porque quem passa por essa transformação carrega no olhar um brilho diferente. No andar, uma firmeza nova. E nas palavras, uma autoridade que só quem venceu no secreto entende.
Essa autoridade não vem de título, de cargo ou de teologia. Vem de entrega, de constância, de perseverança. Vem de noites em silêncio, de orações com lágrimas, de pensamentos que você aprendeu a filtrar, de desejos que você decidiu consagrar. E isso te torna alguém mais sensível, mais firme, mais inteiro. Agora me diz, você sente que essa leveza já começou a nascer em você ou ainda está atravessando a luta? Comenta aí. Isso faz sentido para mim. E deixa essas palavras encontrarem eco em quem também está nessa travessia, porque o que vem a seguir ainda vai revelar muito mais. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou algum lugar aí dentro. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o jejum com outros olhos, se te trouxe paz e entendimento, ou só te fez respirar mais fundo, então vale a pena continuar essa caminhada junto comigo por aqui. Pode se inscrever no canal, não só para receber os próximos vídeos, mas para caminhar lado a lado nessa jornada de transformação, fé e profundidade espiritual. Deixa aqui nos comentários. Tô com você até o fim, só para eu saber que você ficou comigo até agora. Isso fortalece essa troca, essa comunidade de pessoas que estão buscando algo mais do que o superficial. E se esse vídeo te tocou de verdade, deixa o like. É só um gesto, mas ajuda essa palavra a alcançar mais corações que, como o seu, também estão nesse processo de despertar. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente conversou. Clica e continua comigo por lá. Tem mais revelação esperando por você.